Imagine que você tivesse uma chave para um cuidado mais profundo e eficaz com o seu paciente. Que você conseguisse olhar ele de uma dimensão completa, aonde você pudesse, de fato, ajudar na transformação e na busca da verdadeira saúde global da pessoa que está à sua frente. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, pesquisadora e professora de nutrição e hoje eu vou mergulhar com você nesse entendimento sobre as 4 dimensões do cuidado quando a gente pensa no cuidado centrado na pessoa. Quando pensamos na avaliação global do nosso paciente, a gente precisa sim considerar essas diferentes dimensões do cuidado, olhar de fato para o nosso paciente em diferentes perspectivas para abordar, avaliar e nutrir essas diferentes dimensões. Eu estou falando de 4 dimensões: a dimensão física, a dimensão mental, a dimensão social e a dimensão espiritual. A dimensão física ou a dimensão biológica é uma dimensão mais tangível, de aspectos que a gente está mais acostumado a mensurar, a avaliar, a abordar com o nosso paciente. Aspectos que envolvem exames bioquímicos, dieta, exercício físico, aspectos genéticos, microbiota, enfim, coisas que a gente consegue mensurar. A gente aprende isso na graduação, na pós-graduação, enfim, mestrado, especialização. A gente está muito mais acostumado a ter esse direcionamento no nosso olhar para aspectos tangíveis, aspectos físicos. E é essencial que a gente aborde isso, é essencial que a gente quantifique, que a gente mensure e a gente entenda as necessidades individuais do nosso paciente. Mas, além dessa dimensão física, a gente tem sim outras dimensões que não podem ser não avaliadas em detrimento de só olhar para a dimensão física. E aí a gente vai para a nossa segunda dimensão, que é a dimensão mental. A dimensão mental está associada com aspectos psicológicos, emocionais, que vão interferir de forma direta ou indireta no cuidado em saúde do nosso paciente. Essa dimensão mental muitas vezes é apresentada com sintomas depressivos, ansiosos. Nosso paciente às vezes tem sim algum diagnóstico de doença psiquiátrica e muitas vezes a gente nem avalia esses aspectos para até conduzir ele a um profissional mais adequado a tratar essas questões mentais. Então a gente precisa entender esses aspectos mentais e muitas vezes eles vão influenciar, por exemplo, num pensamento distorcido, numa disfunção cognitiva, aspectos que vão interferir num comportamento em saúde que seja disfuncional, muitas vezes por uma questão mental que a gente muitas vezes não olha para ela. Então a gente precisa sim olhar, avaliar e, quando necessário, conduzir para um tratamento mais específico da dimensão mental. E aí a gente tem a terceira dimensão. A terceira dimensão é a dimensão social. A questão social, muitas vezes ela é esquecida, mas a dimensão social ela influencia também, direta ou indiretamente, o próprio cuidado em saúde. O ambiente externo, o nosso papel social tem interferência muito grande no cuidado em saúde. Muitas vezes o acesso ao alimento, aspectos financeiros, o nosso papel na sociedade. A gente vive em grupos, a gente vive na escola, no trabalho, enfim, nosso papel social também sim é grande responsável pela nossa saúde global. Ou seja, as nossas relações sociais e o ambiente que a gente vive interferem na nossa saúde e no nosso verdadeiro bem-estar. Por isso, a gente precisa sim abordar isso com o nosso paciente, entender como anda a dimensão social dele e ver o quanto que isso interfere muitas vezes no próprio tratamento que a gente está propondo ao nosso paciente. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a dimensão espiritual. A dimensão espiritual muitas vezes ela não é nem questionada, abordada, muitas vezes porque o próprio profissional da saúde não sabe nem como abordar esse tipo de informação. Mas a dimensão espiritual, ela influencia e muitas vezes, o próprio cuidado em saúde do nosso paciente. A dimensão espiritual está relacionada com crenças, valores, práticas, com esse sentido à vida, com essa conexão, muitas vezes, a um propósito, aonde a pessoa identifica que sim, ela tem um papel no mundo e ela está em consonância com a sua dimensão espiritual, com a sua força espiritual. E isso interfere no próprio autocuidado.
Por que a pessoa vai cuidar da própria saúde se ela não vê um sentido para a própria vida? Se ela não está conectada com a força da sua existência espiritual? Enfim, é um assunto complexo que a gente precisa sim de treino, mas a gente precisa considerar que é uma dimensão essencial quando a gente pensa em cuidado centrado na pessoa. Olhar para esse aspecto espiritual muitas vezes nos possibilita encontrar coisas mais profundas que não são superficiais como num exame bioquímico ou, enfim, aspectos físicos. A gente precisa adentrar um pouquinho mais e entender. E quando necessário, procurar sim profissionais que podem ajudar de forma mais profunda, especialmente quando existem conflitos espirituais. Avaliando essas 4 dimensões, a gente vê que todas elas são essenciais quando a gente olha para a pessoa que está sentada à nossa frente. Quando a gente pensa num cuidado centrado na pessoa, a gente precisa olhar para essas 4 dimensões de uma maneira equilibrada, equânime. Nenhuma é mais importante do que a outra. A gente não vai considerar a dimensão física mais importante do que a espiritual. A gente não vai valorizar só a espiritual e não considerar outras dimensões. Ou seja, todos somos um. Nós somos essas 4 dimensões. E para a gente estar saudável, a gente precisa nutrir essas diferentes dimensões. A gente precisa abordar, olhar e nutrir essas diferentes formas de cuidado do nosso paciente. A gente precisa sim olhar para os aspectos físicos, para os aspectos mentais, sociais e espirituais para que a gente busque, para que a gente ajude, auxilie, guie o nosso paciente a encontrar essa saúde plena, essa saúde verdadeira. Quando a gente consegue incorporar isso na nossa prática clínica, é algo que nos diferencia enquanto profissionais. Então a gente consegue ter sim um atendimento, um cuidado em saúde mais profundo e completo para o nosso paciente. Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreve aqui no canal e compartilhe com as pessoas que você conhece que ainda não abordam essas 4 dimensões no cuidado em saúde.